esse nosso tempo, que o Senhor nos deu ele com tanta liberdade que nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Nós poderíamos estar usando ele em qualquer outros benefícios para nós. Mas com essa atitude nossa demonstra que nada foi mais importante do que estar aqui com o Senhor. Porque temos desejo de aprender, temos vontade de aprender com o Senhor. E nós queremos aprender, e nós sabemos que só aprender não é suficiente. Nós queremos que o Senhor nos ensine e nos dá uma unção para praticar tudo que nós vamos aprender. Eu quero te louvar e te agradecer, porque sei que a tua graça está estendida nesse lugar. A tua mão poderosa está estendida para as nossas vidas, pois a fé que trouxemos nesse lugar, nesse momento, é suficiente. Eu creio que é suficiente para nos alcançar o benefício de conhecer a tua graça mais e mais, para que sejamos maduros e completos para a glória do seu nome. Por isso, Espírito Santo, ensine-nos, surpreenda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Seria tão bom se vocês sentassem mais reunidos. Tanta cadeira aqui. Aprenda a disputar os primeiros lugares. Aprenda, entenda isso. Deus te abençoe. Aprenda, dispute um lugar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A graça de Deus vai levar você num lugar fantástico. E vou te ensinar algo. Nunca diga que você não tem. Diga que não chegou. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Olha que ensinamento fantástico, já resumiu tudo. Nunca diga que você não tem. Nunca diga que você não tem sabedoria. Nunca diga que você não tem saúde. Nunca diga que você não tem dinheiro. Corta essa palavra do seu vocabulário. Eu não tenho dinheiro. E o diabo, ele é perito em roubar bênçãos. Ele manda alguém te pedir só para você falar que não tem dinheiro. Ele põe um pobre. Deus te abençoe. Ele põe um derrotado, um pecador, um pobre. Deus te abençoe. Ele põe um derrotado, um pecador, um pobre para te pedir. E para você falar assim, não tenho. E quando você fala não tenho, aquele espírito daquele pobre sai e vai seguir você. Sangue de Jesus tem poder, fala aí. Aí você pergunta, aí você diz assim, por isso que minhas finanças não dão certo, porque não é assim, alguém vem te pedir algo emprestado, você diz que não tem. Você não pode fazer isso. Você tem que dizer, eu tenho, mas não posso emprestar. Eu tenho, mas não vou dar. Mas quando você fala não tenho tendo, você mentiu. Quando você mentiu, você contratou o pai da mentira para trabalhar no seu encalço. Boa tarde, até amanhã, até a noite, tá bom por hoje, tá sossegado. Quem aqui já não colocou um demônio para trabalhar contra você? Eu já fiz isso muitas vezes. Chega alguém na rua e pede, pode me dar um real para me comer ali, para me fazer isso aqui? Você fala, não tem agora não. Você confessou contra você. Tenho, mas não posso dar. Quando você fala assim, tenho, mas não vou dar, a pessoa vai ficar ofendida. Sim ou não? Quem já fez isso? Fica ofendido ou não fica? É porque você dá um tapa na cara do diabo. Porque aquela pessoa, por que ele vai ficar ofendido? Ele não precisava ficar ofendido, né? Ele podia ficar numa boa, podia ficar tranquilo. Não, ele não é obrigado a me dar. Não deu porque não quis. Minha obrigação é pedir. O pedinte diria, minha obrigação é pedir. E ele dá se ele quiser.
Mas quando você fala tenho, mas não vou dar, ele fica bravo com você na hora. Faz esse teste. Na hora ele fica bravo, porque é o diabo, queridos. É o diabo que está escravizando aquele homem e usando aquele homem para destruir você. Tudo que não é de Deus é do diabo. Pobreza é de Deus? Não, né? Então é de quem? E aquele pobre então está sendo dominado por quem? Pelo diabo. E alguns ainda aconteceu assim já comigo, não sei se aconteceu com você. Quando eu termino de dar alguma coisa, eles falam assim, ó, Deus te abençoe. E eu disse para um dia, eu falei, abençoa você, você que está no rala. É você que está precisando da bênção de Deus. Eu não, eu tenho a bênção de Deus na minha vida porque eu tenho para te dar, e você não tem, então quem é você para me abençoar? Você sabe por que Jesus recebia muitas ofertas? E as pessoas contribuíam em Jesus? Tanto é que ele precisou eleger um tesoureiro para ele. No ministério de Jesus tinha um tesoureiro, e eu acho que tesoureiro não mexe com comida, né? Tesoureiro mexe com o quê? E por que Jesus precisava de um tesoureiro? É porque o ministério do reino de Deus é um ministério muito rico que precisa de tesouraria. Glória a Deus por isso. E você está dentro desse ministério e tem um tesoureiro para você. Sabia que tem? Tem um tesoureiro para cada um de nós. Só que Deus também faz de nós tesoureiro. E deixa o dinheiro com nós e não faz, nem mostra para nós que está olhando, para a gente saber o que a gente vai fazer. Então o ministério de Jesus era um ministério rico. Ele recebia muitas ofertas e ele não precisava de nada. Se eu tivesse no tempo de Jesus, com a avareza que eu tinha alguns dias, eu dizia assim, eu não vou dar nada para esse homem não. Ele pega 2 pães e 2 peixinhos e transforma. Esse homem ressuscita morto. Esse homem precisa de quê? Eu não preciso de nada. Por que eu vou dar alguma coisa para ele? Ele é Deus, eu não preciso de nada não. E realmente ele não precisava de nada. Mas as pessoas foram abençoadas porque serviu. O ministério de Jesus foi um ministério de muito recurso financeiro. Jesus passava pelas searas, pelas fazendas, as pessoas davam muita coisa para ele, e ele, embora andarilho, andando sem nada visivelmente, mas tendo o poder de retribuir todas as dádivas que lançava na mão dele. Mesmo sabendo que Judas era ladrão, Jesus mandava depositar na mão de Judas. Eu não mexo com dinheiro não, deposita lá na mão do meu tesoureiro lá. E sabia que o dinheiro é tão poderoso, tem tanta força o dinheiro, que ele consegue corromper até quem anda do lado de Jesus. Ele consegue fazer muitas proezas negativas. Nós vamos aprender sobre isso hoje. Você tem um interesse em aprender sobre finanças? Aprender e pôr em prática algumas coisas na sua vida, porque se você aprender isso, você não vai sofrer, porque eu vou te contar uma coisa. Quem aqui já teve um prejuízo? Levanta a mão, deixa eu ver. Esse prejuízo que você teve, ou esses prejuízos que você teve, você já pensou se tudo isso fosse semente plantada? Se todos os prejuízos que você teve, você pudesse orar a Deus e dizer, Deus, eu plantei o ano de 2006, 2007, 2008, ou 2000 bolinha, eu plantei isso, eu plantei aquilo, eu plantei aquilo, eu plantei aquilo, eu tenho uma plantação. Já pensou se você pudesse falar assim? Com seus prejuízos, aqueles prejuízos que você teve, tudo aquilo, era tudo dinheiro de dentro do reino de Deus. Por você não ter semeado, por você não ter feito como Deus queria que você fizesse, chegou o mentiroso, o pai da mentira, mandou um pedinte pedir você, e você disse que não tinha, e o diabo falou assim, agora eu vou entrar na finança dele ou dela, e vou fazer isso ou fazer aquilo. Nós precisamos aprender a andar dentro do reino de Deus. Eu disse para uma pessoa em Goiás, eu fui ministrar lá, e ele falou, pastor Célio,
Eu dou o dízimo. Eu falei: irmão, você não dá o dízimo nem dos seus prejuízos, quanto mais do seu lucro. Ele ficou de mal de mim por um bom tempo. Mas aí pegou fogo na fazenda dele e estava queimando tudo. E ele lembrou de mim. Aí ligou para mim orar. Aí eu, para fazer as pazes com ele, eu orei por ele. E o fogo parou. Por que eu não pedi para um monte de pastor orar? Ele veio direto para mim. Porque ele sabia o nível de verdade que eu andava. Que eu tive coragem de falar para ele a verdade que ninguém teve coragem. Em outras palavras, eu disse que ele era avarento. Ele falou: não, a cadeira aqui da igreja, essa parte de cá foi eu que dei. Não, as coisas aqui foi eu que dei, aquilo ali foi eu que dei. Foi eu que dei, foi eu que dei. Me deu vontade de falar: toma, leva tudo de volta. Deus não quer mais nada do que você deu, não. Pega e fica tudo para você. E o diabo comendo nas costas dele. Por que eu estou dizendo isso para você? Você não veio aqui para ouvir história. Você veio aqui para aprender o ensino, não foi? Mas se Deus está mandando eu contar a historinha, está trazendo à minha memória essa história, porque Ele quer falar algo com você, em termos financeiros. Não dá nada para o diabo não, querido. Deixa o diabo passar fome, porque ele fica fraquinho e não consegue atacar você. Não dá nada para ele não. Não deixa o prejuízo chegar em você não. Abre o seu coração, estende o seu coração, porque o dia que ele tentar dar um prejuízo para você, você tem uma arma de guerra de oração para falar: não, nas minhas coisas você não toca, porque eu não sou avarento, eu sou generoso na obra do Senhor. Na obra do Senhor eu não tenho miséria. Então, diabo, esse prejuízo aí vai se tornar em bênção para mim agora, em nome de Jesus. E o negócio funciona. Funciona, mas nós temos que ter prática, senão nós não temos peso de oração. A prática é a nossa pólvora que impulsiona o nosso projétil. Falei difícil, né? Sabe por que a bala mata? É a bala que mata. É a pólvora que impulsiona a bala. Então a bala sozinha não faz nada. Tem uma pólvora que quando ela queima, ela causa uma explosão e a bala tem que sair de todo jeito, ela sai com toda velocidade. Mas quem dá a impulsão para a bala, para o projétil, é a pólvora. E quem dá a impulsão para a sua oração é as suas práticas da palavra de Deus. Senão o revolvinho atira no cano. A oraçãozinha não funciona. A sua prática faz você poderoso em Deus. E na área financeira, não é por causa da quantidade que você vai dar, não é isso. É algo do seu coração, propósito feito do seu coração. Estabeleça metas em Deus, tenha propósito e chora pelos seus propósitos. Esses dias eu fiz uma coisa. Eu vou contar esse testemunho para vocês aqui, porque preciso ajudar vocês a crescerem em Deus. Olha como é que Deus faz. Nesse Aviva Brasil, eu tive um desejo no meu coração. Os pastores vêm de longe e eu disse para cada pastor: pastor, nunca fiz isso antes. Pastor, me mande uma oferta antes de você chegar aqui. 18 pastores mandaram uma oferta, incluindo com os nossos pastores daqui também. 18 pastores mandaram uma oferta. Eu falei: não importa a quantidade, mas nos mande uma oferta segundo propôs no seu coração. E os pastores reuniram e cada um mandou sua oferta. Deu o valor de 8.600 reais. Foi isso, pastor Anderson? 8.600 reais. Meu propósito é que se todos mandassem, nós teríamos comprado um carro novo. Esse é no meu propósito. A prontidão no coração de alguns que estão me vendo pela internet. Como não houve prontidão, então eu dou 8.600 reais. Eu disse agora, chamei os pastores que contribuíram, teve um que contribuiu 50 centavos, ele era participante do mesmo jeito dos que contribuíram o valor máximo. Estamos ensinando, presta atenção. Isso é um ensino. Todos tinham direito. Terminou, deu 8.800, chamei os que contribuíram para dentro do escritório e falei: agora,
sobrou só isso aqui, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um sorteio entre nós aqui. Coloquei 18 números dentro de um potezinho e falei, daqui de dentro desse pote vai estar o nome do ganhador. Então vou sacudir e falei, o último que ficar é dono dos R$8.800 ou R$600. Tá bom, pode tirar? Pode. Ficou eu e o João Amélio por último. Pastor João Amélio. Pastor João Amélio falou assim, pastor Célio, vamos rachar? Falei, não posso. Não posso, que eu fiz um propósito com Deus entre nós dois. E aí eu mesmo enfiei a mão, peguei, saiu o meu número. Ou seja, o João Amélio ficou por último, ele ganhou os R$8.600. Ganhar dos R$8.600, eu ia contribuir esses R$8.600, deixar em caixa, em depósito para o próximo Aviva, e eu ia dar de presente esses R$8.600 para o pastor que trouxesse mais batismos, mais foto de batismo, que ele trouxesse com nome, endereço e telefone da pessoa batizada, e a foto ia ganhar os R$8.600. Pastor João Amélio recebeu os R$8.600, tirou R$2.000, foi isso que eu quero contribuir na obra de Deus. Eu peguei os R$2.000 do pastor João Amélio e falei, agora eu contribuo R$8.000 para continuar a mesma condição que o pastor que mais ganha almas e batizar até o próximo Aviva Brasil vai levar os R$8.000. Com os dois que você acabou de contribuir, eu passo essa oferta também para os R$8.000, fica R$10.000. Aí o irmão falou assim, o outro pastor falou, eu dou 1.000, o outro falou, dou mais 1.000, o outro falou, dou mais 1.000, o outro falou, dou mais 1.000, R$19.000. Estamos em caixa, não podemos tocar nele, que é para o pastor que mais batizar pessoas até o próximo Aviva Brasil. E Deus falou assim para mim, falou, filho, você acabou de semear no meu reino R$19.000, e você queria ofertar só 8, eu recebi como semeadura sua R$19.000, porque eu tive a prontidão, e por meio da minha generosidade, os outros todos foram generosos comigo, e eu recebi, então eu plantei, esses dias atrás, R$19.000. Será que eu vou colher? Se eu acredito que foi uma semeadura. E eu semeei em quê? Eu semeei na salvação das almas. Então os pastores vão se esforçar para batizar pessoas, e vão trazer as fotos, e vão, aqui no dia do Aviva, vão competir comigo, porque eu estou de olho nos 19.000. Ninguém vai ter que patinar para continuar, contribuir, compartilhar comigo. Eu já peguei meu celular, já coloquei a câmera boa nele, e todo dia que eu vou para a piscina, alguém fotografa. Se não tem ninguém, eu mesmo fotografo. Está aqui. E se eu ganhar os R$19.000, que eu sei que não vai ficar só em 19, mas eu vou fazer, vai até chegar aos 100.000, sei lá quanto é que chega. Porque eu entendo que a minha semeadura, ela precisa alcançar pessoas precisam ser salvas, e muitas pessoas que têm esse dom e operam nesse dom, não entendem quando é para semear numa boa obra. Queridos, foi um estímulo que eu dei, o meu dinheiro, o dinheiro que Deus me deu, eu devolvi ele com uma condição, eu devolvi ele como isca, para pescar alguém. Você acha que eu vou ter crise financeira? Você acha que eu vou passar por problema financeiro? Eu não vou passar, porque eu semeei segundo propõe meu coração. Aí, queridos, agora você entra na história. Compartilhou do sorteio, as pessoas que deram R$10 e os que deram R$1.000 participaram de igual modo. Agora os cabeção que não tiveram inteligência, não participou nem do sorteio, porque não podia pôr R$1. Custa o quê? Quem não tem R$1? Podia pôr. Deus aceita R$1 e faz você participando do bolão em todo. Consegue entender isso? Deus não está olhando, não é a quantidade que você tem, Ele está olhando a prontidão do seu coração, a obediência que você tem, a submissão que você tem. Se você quiser ser um homem ou uma mulher abençoado,
cuida do seu coração. Financeiramente, cuida do seu coração, porque Deus está olhando é o seu coração. Seu coração às vezes não tem prontidão, e se não há prontidão, não vai aceitar. Você pode até dar, mas se não houver uma prontidão primeiro, Deus não aceita. Deus não aceita se não for pela prontidão. Tem que propor no coração. É um propósito. A Bíblia diz que é um propósito. Eu preciso propor em ser um mantenedor alto. Eu preciso propor que o meu dinheiro vai ganhar almas alto. Eu preciso ter propósitos. Eu preciso chorar por isso. Eu preciso clamar a Deus por isso. Eu preciso entrar na presença de Deus e dizer: Deus, o Senhor conhece o meu coração. Me testa, me prova financeiramente se eu não vou fazer. Me prova, Deus. É propósito. Quando o seu coração abre, que você cai na graça de Deus, querido, é um negócio fora do comum. Não tem força. Aí é pela lei da gravidade. Tudo que eu queria nesse sal da terra, que sabe o que era? Um poço jorrante. O que eu batalhei para um poço jorrante, quando estava fazendo o poço artesiano aqui no sal da terra, o homem furou 60 metros, deu água. Eu falei: não, está pouco, vamos mais, esse negócio vai jorrar. E eu usando toda a minha fé para jorrar, não, vai 80 metros, vai 90 metros, vai 120 metros, e não deu. Falei: deu num lençol muito bom de água, mas esse poço não vai jorrar. Eu queria que jorrasse para sair uma cascata o tempo todo, mas Deus sabia que não ia jorrar. Mas Deus estava me ensinando para me falar para você hoje: corra atrás da bênção jorrante. A bênção jorrante na sua vida é aquela bênção que você faz pela fé. Quando você faz segundo o propósito do seu coração: esse mês eu quero contribuir tanto na obra de Deus. E pode ter certeza que você não vai colocar na mão de um coitado, não. Sua oferta não vem para a mão de coitado, não. Coitado você dá para o mendigo que te pede lá. Para Deus, nenhum trabalhador do reino de Deus é coitado. Coitado é o mendigo que está lá pedindo uma esmolinha, aquele é coitado. O povo de Deus, os homens de Deus, eles andam no poder de Deus e eles têm a unção de abençoar. Vou responder como é que funciona. Deus me ensina da maneira mais simples, porque eu não faço teologia, não fiz. Então Ele usa as maneiras que eu vivi no passado para Ele me ensinar o futuro, o presente e o futuro. Quando eu era criança lá na fazenda, tinha um costume no meio da minha família. Nós morávamos 8 tios numa fazenda só, a fazenda do meu avô. E tinha o tio aqui, o tio ali, o tio ali, o tio ali. Então era algo muito comum, união. Tinha muita comunhão. Tinha fofoca também, mas tinha comunhão. Ninguém ficava de mal muito tempo. Meu avô fazia ficar de bem. Homem barbado e mulher velha fazendo fofoca, logo meu avô socava o facão e torava. Então meu avô era o apaziguador da família. Então vocês moram junto na mesma fazenda, mas todo mundo combina. Essa era a condição. E nessa combinação nós éramos o seguinte: se nós minha mãe engordava porco, meu pai engordava porco para matar, porque não tinha óleo de soja não, era banha de porco que nós comia. Falar para a internet, banha de porco. Já comeu banha de porco? Você não sabe o que você está perdendo. Então comia banha de porco. Não tinha colesterol na nossa época, não tinha nada disso, essas frescuras não. Essas frescuras vêm nessa tecnologia nova aí. Meu avô morreu com 105 anos, comendo banha de porco. E de manhã cedo ele pegava aquela colherada de banha talhada assim, e comia aquilo ali com sal e mexia numa farinha e comia, e viveu 105 anos. Essa frescura de colesterol, dessas coisas, é para os cabecinha de fósforo. Cabecinha de fósforo, quando eu falo, é a pessoa que não conhece a palavra, não tem entendimento, então só vive caçando doença. Então não tem esse negócio não. E a minha mãe então criava porco e matava um porco hoje. Nós ficávamos escutando quando na casa do fulano ia notícia que matou um porco. Escutava o grito do porco. Êêê! Via fumaça e daqui a pouco o cheiro exalava. Era tudo meio perto, o cheiro exalava, fulano matou porco. Quando matou porco, a minha mãe falava, se a tia Conceição matava um porco hoje, minha mãe falava assim para nós: vai lá arrancar um pé de mandioca. Ia lá arrancar o pé de mandioca, porque carne fresca de porco com mandioca é uma delícia para quem está jejuando hoje, hein? Carne de porco com mandioca é uma delícia. E a minha mãe falava assim: lá vai vir, daqui a pouco viu o menino da minha tia,
pequenininho com prato, um paninho tampado em cima e a costelinha do porco para minha mãe. Olha aqui, tia Maria, o que a tia Conceição mandou para a senhora. A minha mãe nunca mandou o prato vazio para trás. Ela punha uma rapadura, ela punha uma farinha torrada, ela punha alguma coisa, mas aquele prato nunca ia vazio de volta. O prato sempre voltava cheio. E às vezes voltava com algo mais importante do que o que era do porco. E aí ficava o seguinte, elas ficavam numa disputa e o prato era medida. E quanto mais generosa era a tia, mais sobrando para o lado de fora do prato. Lembra desse prato branco esmaltado? Via sobrando para o lado de fora do prato. E a minha mãe mandava algo equivalente àquilo. Quando a minha mãe não tinha nada para colocar no prato, coisa boa, ela pegava, ela tinha aquela linha que ela afiava e tecia. Ela mandava aqueles novelos de linha para minha tia, que dava para fazer um pano de calça. Eu fui criança lá na fazenda desse jeito. Isso não tem muito tempo não, isso é uns 20 anos atrás ali. Isso aqui é a escolinha de aprender a prosperar. Querido, nunca vem num lugar para você receber de mão vazia. E Ele vai falar com você todos os dias. Eu fui conversar com o irmão esse dia, que ele é mantenedor. Ele tem esse dom de socorros do governo. Eu falei, irmão, você tem esse dom? Ele falou, eu tenho, pastor. Eu falei, então prova para mim que você tem esse dom. O que você faz? Vira os seus bolsos aí, agora eu quero ver. Ele enfiou a mão no bolso, virou o bolso, enfiou o outro bolso, virou a mão de trás, virou os bolsos. Eu falei, bolso de mantenedor nunca pode ficar vazio. Nunca. Nunca pode ficar vazio. Eu falei, aprenda a ter dinheiro no seu bolso e aprenda a falar, Deus, me usa para socorrer alguém. Isso aqui, Senhor, é a gaveta do Senhor. Isso aqui, Senhor, é o caixa forte do Senhor. Eu sou tesoureiro do Senhor. Pode falar para mim, que o Senhor falar eu vou fazer. Deus fala que sai daqui agora e vai lá na rodoviária. Você vai ouvir a voz de Deus desse jeito. Deus sai daqui e vai lá na rodoviária. Chega lá na rodoviária, tem uma pessoa sentada, um senhor assim, assim, assim. Vai lá e diz para ele que você é a resposta da oração dele. Paga a passagem dele, dá o dinheiro para ele comer e manda ele embora. E aquele homem está lá desse jeito. Deus, eu perdi todo o meu dinheiro. Deus, eu estou aqui sem nada, sem condição, sem comida. Deus, o Senhor é Deus. Move na minha vida em nome de Jesus. Quem não quer responder uma oração dessa? Quem não quer? Eu clamo todos os dias para Deus. Deus, me faça ser uma resposta de oração de alguém. Só que o meu dinheiro eu não dou qualquer jeito para qualquer um, não. Você tirar um cruzeiro meu de homem é difícil, mas eu estou prontinho para Deus falar para mim, é resposta de oração. Filho, pega o seu carro e leva lá e entrega. Eu já fiz isso. Eu tinha um Escort uma vez, o primeiro carro que eu tive com ar-condicionado era um Escort. Vou contar para você onde eu já andei para testemunho. Eu tinha um Escort verde, 4 portas, ar-condicionado, vidro elétrico, primeiro carro que prestava que eu tive. Eu ligava o ar-condicionado dele, querido, só que o bicho bebia mais do que desocupado. Eu ligava o ar-condicionado dele e eu conseguia louvar a Deus e orar e falar, que coisa boa que o Senhor me deu, Deus, isso é o melhor que eu podia ter, e glória a Deus. Um dia eu estou lá contemplando o meu Escort, e estou lá esfregando o meu Escort, e alisando o meu Escort, e Deus falou assim, pega esse teu carro e leva para o meu servo tal, em tal lugar. Não pode. Falei, não, Senhor, eu estou na fila do receber, não estou na fila do dar. O Senhor está confundindo eu, não é comigo. O Senhor custou me dar, como é que isso é voz do diabo aí? O Senhor me deu agora, o Senhor vai mandar eu dar? Aí Deus falou para mim, não filho, o Abraão também, eu tinha falado que eu ia dar um filho para ele, e eu dei e mandei matar, e ele matou. É bom demais a gente conhecer a palavra, né? Deus falou, não filho, essa é a minha voz para você, vai lá e entrega para tal fulano. Queridos, eu limpei aquele carro, eu poli aquele carro, lavar não precisa de muita água não, porque dos olhos já saiu um pouco. E eu lavei aquele carro, poli aquele carro bem polidinho, e Deus ainda falou mais, enche o tanque dele até na boca, entrega e volta para casa a pé. E eu entreguei aquele carro com toda a alegria no meu coração.
E orei muito em línguas, e jejuei e louvei a Deus aquela semana toda. E no sábado eu fui lá na casa daquele moço e disse: Deus mandou vir aqui te entregar o meu carro, está aqui a chave, está aqui o documento, está aqui tudo certinho, o tanque está cheio. E voltei, eu vou te levar em casa. Eu falei: não, eu vou ter que ir para casa a pé. Mas eu voltei numa alegria, por ter obedecido a Deus. Eu voltei numa alegria, mas numa alegria. Passado algumas semanas, Deus mandou eu ir lá na garagem e pegar um Vectra branco que alguém tinha pagado. Foi você que pagou? Até hoje eu não sei quem foi o vaso que pagou o meu Vectra branco. Deus mandou um Vectra, assim que saiu o Vectra, zerinho, branco, parecia um pombo branco. Queridos, quando eu vi aquele Vectra lá me esperando, olhando para mim, sorrindo, ele estava jogando beijo para mim. O Escort ficou tão pequeno, a semeadura fica tão pequena quando você vê o tamanho da colheita. A minha semeadura do meu Escort ficou tão pequena quando eu olhei para aquele carro branco que era o meu sonho. Eu falei: aquilo ali. E eu fui para casa com aquele carro, e eu coloquei aquele carro no serviço. Aquele carro não quebrava, ele estourou o ar-condicionado. Eu andei com ele 2 anos, o ar-condicionado moído e gelando, por fé. Sua semeadura não vai nem empatar com a colheita, se você fizer como Deus quer que você faça. Se libera para Deus, se libera para Deus, dá liberdade para Deus, para Ele pedir para você, para Ele falar com você. E se você não ouvir a voz dEle, aqui é o lugar de quem não está ouvindo a voz dEle claramente. Coloque aqui, porque aqui você não erra. Mas se você for fazer não, eu vou dar uma oferta para o irmão, que eu senti de contribuir na vida do irmão. Você nem sabe se o irmão está orando ou não está orando, se é de Deus ou se não é. Eu senti. Não é sentido, você tem que ouvir. Deus não fala nos seus sentimentos, Deus fala no seu espírito. Para de sentir. Então tudo é oferta. Não, vou dar uma cesta básica, é uma oferta. Eu vou fazer aquilo ali, é uma oferta. Não, querido, semeia dinheiro e colhe dinheiro. Semeia milho, colhe milho. Semeia o que você quer colher. Mas pastor, não tenho nada. Alguém podia ter entrado naquele sorteio com R$1 e podia ter sido o ganhador de R$1. Pastor João Amélio não está aqui, mas vou pedir para ele contar esse testemunho. Quando ele recebeu o dinheiro, eu falei: tem uma palavra de Deus para a sua vida, com o resto que ficou na sua mão. Quer ouvir, pastor? Quero. Tem uma palavra de Deus para você. Pode falar. Você não pode gastar R$1 desses 5.600 que ficou na sua mão com a sua esposa, com sua filha, com ninguém. É R$5.600 para você gastar só com você, no que você quiser. Que? Você não pode gastar com outra coisa, só com você. Essa é a palavra de Deus para você. Chupa tudo de sorvete, picolé, compra o que você quiser comprar, mas é só seu. Não faça, não teima, não desobedece, porque é para você. Ele catou a filha dele, a esposa dele é muito obediente, e foi lá para o shopping e comprou o sapato o mais caro que ele queria, comprou a camisa que ele queria, comprou o terno, deu uma baculejada no guarda-roupa dele, comprou 2 relógios para ele e gastou R$5.600 só com ele. No sábado, o mercado dele vendia uma quantidade X, vendeu 2 vezes mais. No domingo vendeu uma quantidade X, vendeu quase 3 vezes mais. E ele veio me perguntar por quê. Eu falei assim: porque você colocou o mandamento, você amou a Deus em primeiro lugar, e Deus entrou nisso. Talvez um dia desse ele te conta melhor essa história. Deus não aceita se não for de coração. Se aqui não tiver um propósito. Quem de vocês aqui já chorou pedindo a Deus dinheiro para dar uma oferta? Não? Mas para receber colheita você já chorou, né? Se você não chorar para a semeadura, você não chora para a colheita, que não adianta. Deus não escuta o seu choro. Escutou?
Ouviu? Se você não chorar para ter semente para plantar, não adianta chorar para colher, que Deus não vai fazer. Chora para receber semente para plantar, porque Deus não vai ver você chorar para colher, não. Você vai colher antes de chorar. Porque a semeadura não precisa de água, o que precisa de água é a semente. Fechou? A semente que precisa de água. Me dá semente, Deus. Me dá semente. A luz está para cortar, me dá semente. Me dá semente. Eu fico no escuro, mas eu semeio. Eu fico sem pagar a dívida ali, mas eu vou semear. Me dá semente, porque eu quero semente. Mas a hora que você honra primeiro você, não coloca Deus em primeiro lugar, de maneira nenhuma você vai receber. Aprenda uma coisa: é o seu coração há fontes da saída da vida. O homem sábio não conhece os outros, o homem sábio ele conhece a si mesmo. Você nunca descobriu seus defeitos financeiros? Você nunca descobriu seus problemas financeiros? Descubra eles, e você vai ver que atrás do seu problema financeiro tem um avarento ou uma avarenta. É duro ouvir isso, mas eu falo na cara, na lata. Atrás de um problema financeiro tem um avarento de mão cheia e uma avarenta de mão cheia. Pode escrever isso que tem, porque Deus não é homem que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Então estreita o seu coração, para de olhar para você mesmo como você é merecedor e põe você no lugar de servo, e vai sondar seu coração, que você vai ver. Pega o Espírito Santo, ele é tão rápido que ele vem falando, ele fala, e minha mente é muito pequenininha para ouvir ele tudo. Quando eu começo a orar que eu não tenho o que fazer, porque a oração em língua ela fica vaga, né? Você está orando em língua, quando você menos esperto, está pensando um monte de besteira. Aí está orando em língua, sabe o que eu faço? Eu começo a lembrar da minha vida, da minha infância, dos meus defeitos, e eu amo olhar os meus defeitos. Mas pastor, então por que você não tira eles? Eu não dou conta. Se o Pai Celeste não plantou, se o Espírito Santo não arrancar o que o Pai Celeste não plantou, eu não dou conta. Então eu tenho que deixar ele arrancar, porque tem alguns que falam, não, deixa, não, ele vai mexer para arrancar, falo, não, igual arrancar espinho do pé. Não, tá doendo, deixa mais um pouquinho, não, tá doendo demais, deixa um pouquinho, arrancar dentro sem anestesia. Então eu começo olhando os meus defeitos, no momento de oração minha, e eu me coloco o homem pior do mundo ali naquele lugar. Pior, eu me coloco como avarento, eu me coloco como idólatra, eu me coloco do jeito que você pensar. Aí eu venho de lá para cá descaroçando todinho, até saber quem eu sou. E tem dia que eu fico com nojo de mim mesmo, sabe? Eu tenho que jogar em mim, eu tenho que jogar eu em Jesus, porque eu só presto a jogar eu em Jesus. Eu vejo tanto defeito, tanta imperfeição, e quando eu vejo os defeitos, as imperfeições, sabe o que eu faço? Eu meto a cara no chão e falo, Jesus, eu não sou digno, me perdoa, eu não sou digno. Eu queria descobrir o segredo da unção do Antônio Cirilo. Sempre Deus coloca um homem junto comigo, assim como Ele colocou o Hernando Santos. Eu queria receber o segredo dele, e eu fui observar o Antônio Cirilo para descobrir o segredo do Antônio Cirilo. Comunhão com ele, fala, tem umas pregações fantásticas, um homem poderoso em Deus. Eu disse, eu vou descobrir o segredo desse homem. Por que ele agrada a Deus tanto? Que a voz dele não é bonita. E ele fica assim. Falei, eu vou fazer assim também, quem sabe tem mais unção. Ele vai cantar, daqui a pouco ele vai assim. Quando ele está cheio do Espírito Santo, ele fica assim. E eu fui reparar ele. Falei, não é aí, não tá. Fiz com o pescoço, não funcionou. Porque a vida em Deus, não pensa que você tem uma unção sua própria. A unção que tem na sua vida, ela vem da vida de alguém, é transportada. Se fosse assim, Paulo tinha unção própria. O dia que você pensar que você é ungido ou a ungida, você está na roça, na taca. A unção sua vem da vida de alguém, sempre é assim. Eu vou usar um palavreado bem legal para você entender. Eu pago pau para o Dave. Se for para enjoelhar no pé dele, eu enjoelho. Nunca vou ser maior que aquele homem.
Ele conhece Deus muito mais que eu, tem unção muito mais que eu sou filho, eu sou cria dele, eu sou ligado com ele. Agora eu não vou pedir bênção para ele? Claro que eu vou. A unção não vem assim. Mas eu não perdi o raciocínio, eu estou falando do Antônio Cirilo. Queria descobrir a unção do Antônio Cirilo. E mexi de todo jeito para ele e tal, não descobri a unção, ele estava quase indo embora, eu chamei o Isaías, fez: Azar, vem aqui. Canta a música do Antônio Cirilo aí para ele. Agora eu pedi o Isaías para cantar a música do Antônio Cirilo para o Antônio Cirilo. Ainda que eu cantasse meus canções, elucidasse mil razões, nada disso seria maior do que... E o Zazá começou a cantar, e aquele homem focou nele assim, ó, no Zazá, e nem piscou. O Zazá terminou de cantar, sabe o que ele falou? Realmente, eu sou um milagre de Deus. Realmente é por causa da glória de Deus na minha vida. Realmente é assim mesmo, é por causa da glória de Deus na minha vida, porque esse homem canta muito mais que eu. Aquele homem reconhece que ele não é. Ô doido, você fica aí achando que você é? A Bíblia diz assim, ó: não queira ser mais do que você é ou pensa ser. E você é filho de Deus, servo de Deus. Não entre nessa loucura, essa doidura de querer ser o que você não é. Você não é e não é. É e é. Eu falei para alguém na internet, não era com vocês não. Por isso que eu tive a liberdade de chamar de doido, porque ele não pode jogar a câmera em mim, não pode me bater. A gente quer ser mais do que é. A gente não quebranta o suficiente, não bota no chão e vai chegar lá e falar assim: eu dependo do Senhor, eu sou teu filho, minha dependência está em ti, eu não sou nada. Lembra do dia do passado, quando você ralava, quando você não era ninguém, quando você não tinha nem talão de cheque no seu bolso, nem cartão você tinha? Então lembra daqueles dias e veja que foi o Senhor, veja que é a mão de Deus, veja que é a graça de Deus, veja que é o poder de Deus. Se você fala algo bonito é porque Deus te deu. Você está falando debaixo de uma unção que Deus te deu. Então não tem nada seu. Esvazia e chega diante de Deus. Você que está aqui para receber essa palavra poderosa de semeadura, se chora, querido, grita e diz: Deus, manda semente para mim, manda condição para mim. Eu quero semear, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ser socorro na vida de alguém. Eu quero que o Senhor me manda fazer alguma coisa para alguém que os... Deixa eu ir devagar, senão você não entende, né? Eu estava com R$700 no bolso, lá em casa, 2 horas da manhã, R$700 eu tinha. 2 horas da manhã eu levantei para tomar água. Deus falou assim: manda esses R$700 para o meu servo em tal lugar. Qual foi a palavra que eu disse? Vão repetir comigo? Eu só tenho esse. E Deus, quando você só tem esse, Deus quer que você dá esse para que você fique com aquele. Nunca diga eu só tenho esse para Deus, porque só tinha um filho e Ele mandou ele, o único que Ele tinha. Eu só tenho esse, meu filho, e eu vou mandar ele. Eu disse: Deus, eu só tenho esses R$700. Não pode, não é. E Deus, tomando água com o copo no bebedouro, e está lá. Quando Deus falou para mim assim: manda R$700 para meu filho lá. Eu disse: eu só tenho 700. Deus falou assim: filho, eu estou mandando você dar. Eu estou te dando uma oportunidade para que eu te abençoe. Porque lá onde ele está, eu posso usar qualquer homem que está lá, até mesmo ímpio. E se não tiver um homem, eu posso mandar o meu anjo lá servir ele. O meu anjo é poderoso. Se o meu anjo não for servir ele, eu pessoalmente vou lá e sirvo ele. Ninguém que clama por mim fica sem resposta, filho. É uma oportunidade que eu te dei para abençoar.
Quando era 7 horas da manhã, eu sabia o nome do homem, o número da conta, o endereço, porque eu falei tudo isso para Deus. Eu falei, Deus, eu não sei o nome da conta dele, não conheço o endereço dele, não sei nada, nem o telefone dele eu tinha, Deus. Mas quando ele falou comigo, eu virei um gato. 7 horas da manhã, eu tinha tudo do homem. O banco mal abriu. Eu era um dos primeiros da fila para depositar. Eu já vivi algumas coisas em Deus nesse lugar. E eu quero te dizer uma coisa. Seja muito abençoado, porque quanto mais você for abençoado, mais você vai abençoar. É abençoando e sendo abençoado. Sendo abençoado e abençoando. Abençoando e sendo abençoado. Sendo abençoado e abençoando. Põe propósito no seu coração. Estipula um propósito. Deus, eu quero fazer. Não pense que você vai agradar a Deus fazendo um propósito grande com Ele, não. Deus não impressiona igual você, não. Você fazer para Ele, Deus, eu quero dar $1 milhão na sua obra. Deus não impressiona, não, querido. Descobri isso. Não impressiona e nem os servos dele impressiona. Se dá R$10 para um homem de Deus, e dá R$100, e dá R$1.000, dá R$50 mil, não faz diferença para ele. Ele não impressiona com nada. Eu aprendi isso. Deus também não impressiona com a sua fartura, não. Deus impressiona com a sua fé. Que a semente chegou, não foi pelos meios naturais, foi pela sua fé. Eu tinha um texto tão lindo aqui para ler com vocês, mas eu acho que eu já li ele. Esses dias eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor quase não deixou eu pegar na Bíblia mais para ler. Ele me colocou lá para ver a ministração minha lá com Eliseu. Eu falei só Bíblia. Falei mais Bíblia do que qualquer outra coisa. Então, por favor, deixa Deus derramar na sua vida. Você deixa? E como é que faz para Ele derramar, pastor? É o segredo, né? Como é que faz então? Eu deixo. Quem que não quer receber dinheiro aqui? Levanta a mão. Quem que não quer receber? Hã? E quem quer receber? Levanta a mão. E qual é a chave então para receber? Propõe no seu coração. Propósitos. Propõe no seu coração. Eu quero fazer. Não propõe mais que a sua força, não. Olha a sua força. Segundo as suas posses, a Bíblia diz, cada um contribua segundo o que tem, e não segundo o que não tem. Que tem não está falando de dinheiro, não, que tem de fé. Segundo propôs de fé. Quando eu falei dos R$8 mil, eu não estava com os R$8 mil na mão. Mas eu propus. Deus 8, veio 19. E olha se eu não pegar os 19, hein? Ninguém vai ter que pedalar comigo, porque eu gosto de batizar, hein? E engraçado que a graça é tão boa para todos, que todos que não contribuíram do Ministério Sal da Terra, todos os pastores, se chegarem com as fotos, todos estão dentro. Podem todos concorrerem, até mesmo os que não contribuíram. Agora, se eles for ganhar umas para Jesus, eles são o trabalhador da última hora. Trabalha só um pouquinho e pode entrar e receber a graça toda. Todos os pastores, então, do ministério têm esse propósito. Tem 19 mil esperando o ganhador de almas, o campeão de ganhar almas nesse ano. Amém? Eu quero orar para a sua vida financeira, posso? Vocês aceitam uma oração? Para a sua vida financeira? Eu vou orar por você então, você fica de pé, eu vou orar daqui. Eu vou orar com fé. E você vai crer com fé. Acreditar mesmo, de verdade. E se você prestar atenção na minha oração, na hora que eu terminar, eu não sei o que eu vou orar ainda, mas a minha oração, assim como a pregação é a inspiração do Espírito Santo, a minha oração também é inspirada pelo Espírito Santo. Ela não é de mim mesmo, eu não decoro a oração não. Então eu vou orar, e se você concordar, você vai dizer amém no final, tá bom? Querido Deus e Pai, Senhor do céu e da terra,
Criador de todas as coisas, que está estabelecida no céu e está estabelecida na terra. A sua jurisdição não tem limite. O Senhor opera em todos os lugares imagináveis e imagináveis. O Senhor opera tanto no visível como no invisível. O seu nome é anunciado por todo o céu, e por toda a terra o teu nome está sendo anunciado. Como nessa tarde hoje o teu evangelho foi anunciado e a simplicidade da tua palavra foi anunciada. E o Senhor que responde orações, o Senhor que olha para o intento do coração do homem para responder as orações desse homem ou dessa mulher. Eu creio que o Senhor está nos vendo. De todo o meu coração, eu creio que a minha oração está chegando no seu trono de glória e de graça, não por mim, mas por causa do Espírito Santo que está dentro de mim, e por causa da tua palavra, e por causa do meu advogado que está à sua direita, e que sempre ouve as minhas orações. Pai, eu chego diante de ti em nome do Senhor Jesus, que sendo rico, Pai, se fez pobre, para que nós fôssemos enriquecidos, cheio de glória, de majestade, de honra, se fez o mais humilde entre os homens, e andou nessa terra como quem não tem falta de coisa alguma. Senhor, ele tinha um tesoureiro, um homem que guardava os recursos desse mundo, mas ele mesmo nem pegava nisso, porque nada disso aqui interessava para ele. Ele dizia: o meu reino não é dessa terra, o meu reino é do céu. Senhor, é no nome do seu Filho Jesus que eu oro pelos teus filhos que estão aqui agora. Estabeleça propósito no coração deles, estabeleça metas de semeadura, porque não tem um plantador que não faz conta da colheita. Que a fé dos teus filhos de plantar seja também a mesma fé de colher. Que eles semeiem e saiba, Senhor, que a colheita no teu reino ela é estabelecida 60, 30, 60, 100 por um. Nós não queremos plantar por 30, nós não queremos plantar por 60, nós queremos plantar por 100, porque a nossa fé total, nós impomos a nossa fé total na nossa semeadura, porque nós também queremos impor nossa fé total na nossa colheita. Pai, então estabeleça os seus filhos agora, propósito fundamentado no coração de cada um deles, que sejam generosos, homens e mulheres generosos dentro do teu reino, para que eles sejam o testemunho do mundo vindouro, onde a crise toca o mundo, mas eles são honrados com dupla glória e honra. Pai, abençoe-os, tudo aquilo que é dos teus filhos que estão na justiça, pende ao favor dos teus filhos, Pai. Não permita que o homem ímpio e o homem que não conhece o teu amor e a tua graça e rejeitou a sua verdade prevaleça sobre os teus filhos. Dá, Senhor, as riquezas das nações na mão dos teus semeadores, das tuas semeadoras. Faça com que os inimigos deles tenham paz com eles, e dá sabedoria para eles na hora da semeadura. Não permita que eles lancem as suas sementes fora do teu reino, fora da tua vontade, mas seja propósito do coração deles dentro da tua vontade, para que o teu nome seja louvado, adorado e exaltado. Pai, dá o prazer deles ouvirem a tua voz, para ser socorro para o necessitado. Necessitado não aquele que não te teme, mas necessitado que espera por um socorro vindo do Senhor, que não falou com os homens, mas falou com o Senhor, porque o Senhor conhece o endereço daqueles que o Senhor quer responder a oração, assim como Ananias conhecia o endereço aonde Paulo estava, porque o Senhor deu o endereço para Ananias. Dá o endereço também, Senhor, para os seus filhos, para os seus semeadores, o endereço correto, da onde eles vão semear, o altar que eles vão semear, porque o Senhor deu também o endereço para Abraão. O Senhor disse: eu vou te mostrar um monte, eu vou te dar um endereço, Abraão, e naquele monte que eu te mostrar,
é lá que você vai estabelecer o meu altar, e você vai levar a sua oferta de sacrifício. Estabeleça para os teus filhos o altar, Pai. O altar, aonde a semeadura deles vão estar, e que eles possam virar as costas para a semente, e olhar para a colheita. E eu sei que o Senhor é poderoso para dar o entendimento, assim também a semente. Por isso eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, porque sei que o Senhor fez milagres extraordinários nessa tarde, tanto nos irmãos que estão aqui conosco, como nos que estão pela internet. Pai, muito obrigado por esse milagre realizado no seu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga comigo assim: a minha oração não é cega. Agora você vai e medita nisso na sua casa, o que isso quer dizer, tá bom? Deus abençoe e até a noite.